alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimar, professora de língua portuguesa. Hoje estarei retomando com vocês o conteúdo proposto na aula anterior, que é estrutura e processo de formação das palavras. Na aula passada, encaminhei 2 videoaulas para vocês estarem assistindo e também atividades do livro didático. Então, nesta aula, eu vou estar retomando o conteúdo com vocês e fazendo a correção dessas atividades de forma comentada através do vídeo. Bom, então vamos dar início à nossa retomada de conteúdo. Para que haja esse processo de formação de palavras, primeiramente, nós temos que entender o que são os afixos. Esses afixos, eles são elementos que se juntam aos radicais para a formação de uma nova palavra. Esses afixos, eles são divididos em prefixo e sufixos. Quando eu me refiro a prefixo, é aquele acréscimo que eu faço antes do meu radical. Quando eu me refiro a sufixo, é o acréscimo que eu faço após o meu radical. Tenho 3 exemplos aí. Pedrada, inviável e infelizmente. A palavra pedrada, ela é uma palavra derivada da palavra pedra. Toda palavra derivada, ela é derivada de uma palavra primitiva. Então, pedra, ela é a palavra primitiva. Pedrada, derivado. Eu fiz um acréscimo antes ou após o meu radical? Eu fiz um acréscimo após o meu radical. Se ele é após o radical, essa palavra é derivada por sufixo. Então, é uma palavra derivada por sufixação. Inviável, aquilo que não é viável. Eu fiz um acréscimo antes do meu radical. Então, se eu acrescentei antes do meu radical, eu acrescentei um prefixo. Então, inviável, ela é uma palavra derivada por prefixação. Infelizmente. Na palavra infelizmente, eu tenho 2 afixos. Eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Infelizmente, ela é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Só lembrando que, se eu retirar o sufixo mente, fica infeliz. A palavra existe. Se eu tirar o prefixo in, fica felizmente. A palavra existe. Tá ok? É uma observação que vocês têm que fazer. A palavra derivada por prefixação e sufixação, se eu retirar qualquer um dos dois, ela vai existir. Continuando a nossa retomada, nós iremos reforçar um pouquinho o que são as palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. Primeiro, o que são as palavras primitivas? São aquelas palavrinhas que não são formadas a partir de outra. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro slide que eu falei que a palavra primitiva ela tem existência própria. Palavra derivada é aquela palavra formada através de uma já existente. Olha o exemplo. Pedrada, derivada de pedra. Ferreiro, derivada de ferro. Então, primitiva tem existência própria e derivada, elas são formadas de uma palavra já existente, ou seja, de uma palavra primitiva. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Isso é conteúdo que nós aprendemos lá no 5º ano, né, no 4º ano, que a gente aprende esse conteúdo, tá? De palavras simples e compostas. Então, as simples são aquelas que possuem apenas um radical. Cidade, casa, pedra, mesa. Palavra composta são aquelas palavras que apresentam 2 ou mais radicais, ou seja, 2 ou mais palavras. Olha os exemplos. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Eu tenho a palavra pé mais a palavra
moleque. Eu tenho a palavra perna mais longo, pernilongo. Eu tenho a palavra guarda mais chuva, guarda-chuva. Tá ok? Na língua portuguesa, existem dois processos de formação de novas palavras, que é a derivação, que eu já comecei a explicar para vocês como que é feito esse processo, e a composição. Agora, nós iremos reforçar mais um pouquinho esses dois processos. Agora, nós iremos aprofundar mais um pouquinho sobre esses processos de derivação, tá ok? Então, o processo de derivação é o processo pelo qual palavras novas ou derivadas são formadas a partir de uma outra já existente, ou seja, as primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Então, nós iremos reforçar um pouquinho esse processo de derivação. Então, aqui nós temos mais dois exemplos de palavras derivadas por prefixo, que são palavras derivadas por prefixação. Nós temos a palavra desfazer e a palavra inútil. A palavra desfazer, eu acrescentei o prefixo des, e na palavra inútil, eu acrescentei o prefixo in. A palavra desfazer vem da palavra primitiva fazer. A palavra inútil veio da palavra primitiva útil. Então, eu tenho dois acréscimos, o prefixo des e o prefixo in. Então, eu tenho uma derivação prefixal. Então, vejamos outros exemplos de palavras derivadas por sufixo. Quando nós falamos em derivação sufixal, é aquele processo pelo qual é acrescido um sufixo, nominal ou verbal a um radical. Olha os exemplos. Pedreiro. Pedreiro é um processo de derivação sufixal, porque ele é derivado da palavra pedra. Esse eiro aí é o sufixo que eu acrescentei, que é um sufixo nominal. Livraria. Livraria, ele é uma palavra derivada da palavra livro. Esse área, livraria, que eu acrescentei aí, esse acréscimo que eu fiz, é um sufixo. E a palavra civilizar veio da palavra civil. Esse zar aí é um acréscimo que eu fiz a um radical. Então, se eu acrescentei após o radical, sufixo. Então, todas essas palavras, pedreiro, livraria, civilizar, elas são palavras derivadas pelo processo de sufixação. Aquilo que eu acrescentei após o radical. Agora, nós iremos ver o processo de derivação parasintética. O que é essa derivação parasintética? É o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo simultaneamente ao radical. Lembra que eu falei para vocês lá no início, quando eu expliquei o processo de derivação prefixal e sufixal, que eu dei exemplo da palavra infelizmente? Lá eu acrescentei um prefixo e um sufixo, porém, se eu retirar qualquer um dos dois, a palavra vai existir. Tá? Retoma lá e presta bastante atenção para não fazer confusão com a parasintética. Olha o exemplo. Anoitecer. Eu tenho o meu radical, que é noite. Eu tenho um prefixo, que é o a, e eu tenho o sufixo ecer. Então, eu tenho a palavra anoitecer. A professora, mas você falou que lá na palavra, na derivação prefixal e sufixal, acrescenta os dois. Aqui também acrescentou os dois. Sim, aqui também na derivação parasintética, fizemos o acréscimo dos dois. Porém, se eu retirar qualquer um desses dois, a palavra não existe. A palavra anoitecer, se eu retirar o a, anoitecer existe? Não existe. Às vezes as pessoas falam, né? Já anoiteceu.
mas não existe noitecer, existe anoitecer. Se eu retirar esse ser aí, a palavra à noite, ela juntinha, existe sem esse a ser de artigo, porque eu posso colocar o a de artigo. A noite está bonita, aí vai existir. Mas a palavra à noite junta, ela não existe. Então, essa é a diferença que nós temos. Tá? Então, a derivação parasintética, se eu retirar qualquer um dos dois, ou prefixo ou sufixo, ela não vai existir. Então, ela precisa dos dois para existir. Na derivação prefixal e sufixal, se eu retirar o prefixo ou sufixo, a palavra vai existir, tá ok? Olha outra palavra aí. Pernoitar. Pernoitar. Vem de noite. Noite é o radical, per é o prefixo, ar é o sufixo. Então, se eu tirar esse per, noitar existe? Não existe. Se eu tirar esse ar, pernoite existe? Também não existe. Então, eu preciso do prefixo e do sufixo para existir, tá ok? Então, são palavras que eu preciso dos dois. Se eu retirar qualquer um dos dois, essa palavra não existe. Processo de derivação regressiva. É o processo em que são formados substantivos a partir de verbos. Como que se dá essa formação de substantivos a partir de verbos? Primeiro, nós iremos regredir esses verbos dentro de orações. Olha os exemplos que nós temos. Ninguém justificou o atraso. Atraso, nesse caso aí, é do verbo atrasar. Só que quando eu coloco o artigo o, no caso, o atraso, essa palavra que era verbo se transformou em substantivo. Ah, professora, mas eu conjugo o verbo atrasar. Eu atraso, tu atrasas. Sim, mas quando eu acrescento um artigo, aquele verbo deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Então, ninguém justificou o atraso. Aí, esse atraso, ele deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo, até pelo acréscimo do artigo que eu fiz. Olha o outro exemplo. O debate foi longo. Debate, ele vem do verbo debater. Só que quando eu coloco um artigo, o debate, ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Assim que se dá a derivação regressiva, tá? Se eu falo assim, João falou muito. João falou muito. Falou, ele é um verbo do verbo falar. Agora, se eu falo assim, a fala do João foi longa, aí esse a fala, ele já vai deixar de ser verbo, do verbo falar, e passar a ser um substantivo, por causa do acréscimo do artigo que eu fiz. A fala. Falou, João falou muito, falou, verbo. A fala do João foi longa, a fala vai ser substantivo. Derivação imprópria. Processo de derivação em que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere, ou seja, a palavra não vai sofrer alteração. Toma cuidado porque muitos alunos confundem os dois, tá? Derivação imprópria com derivação regressiva. Na regressiva, o verbo vai mudar. Vai deixar de ter a conjugação dele para passar a ser um substantivo. Na derivação imprópria também acontece a mudança de classe gramatical, porém, o verbo ele não altera. Olha o exemplo. O jantar estava ótimo. Jantar. Vem do verbo jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos.
Tá. Professora, mas o jantar não vai ser substantivo? Sim, fez alteração de classe gramatical. Porém, a palavra jantar sofreu alteração? Não sofreu alteração. Então, jantar terminou com ar, primeira conjugação. Então, essa palavrinha ela não sofre nenhuma alteração, ela continua do mesmo jeito. Essa é a diferença. A classe gramatical, ela muda, tá? Vai deixar de ser um verbo e passar a ser um substantivo. Porém, a palavra, ela não vai mudar a sua forma, ela continua a escrita da mesma forma. Agora, nós iremos ver o processo de formação por composição, tá? É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas: composição por justaposição e composição por aglutinação. Composição por justaposição. Quando não há alteração nas palavras e continuam a serem faladas ou escritas da mesma forma como era antes da composição, ou seja, dessa junção. Exemplo: girassol. A palavra gira, mas sol permanece da mesma forma. Pé de moleque. A palavra pé mais moleque. Não houve alteração. Então, se não há alteração na composição das duas palavras, ela é uma palavra composta por justaposição. Aglutinação. Quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Ou seja, já na aglutinação, há essa alteração em uma das duas palavras. Porque quando eu falo em junção, é porque eu tenho que ter duas palavras. Quando eu falo nessa composição, que vão ser duas palavras, que vai dar essa composição. Olha o exemplo de aglutinação. Planalto. Planalto veio da palavra plano mais alto. Quando eu faço a junção de planalto, ela perde uma letra, ela perde um fonema. Então, já há alteração. Qual que é o fonema que perdeu? O O, de plano. Então, planalto vem da palavra plano mais alto. Perdi uma letra, se eu perco uma letra, processo por aglutinação. Se eu não perco nada, processo por justaposição. Se eu tenho as duas palavras juntas, feita a composição, e não tem nenhuma alteração, justaposição. Se eu tenho a composição de duas palavras e eu perco um fonema, uma letra, composição por aglutinação. Além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavras que são hibridismo, abreviação e onomatopeia. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras por abreviação ou redução, que nós reduzimos essas palavras no nosso dia a dia. Duas conhecidas aí que a gente faz essa redução: quilograma, que nós falamos quilo, e motocicleta, que nós pronunciamos moto. Então, assim, houve uma redução. Hibridismo é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Existem algumas palavras na língua portuguesa que elas são formadas através de outros idiomas. Por exemplo, automóvel. Auto vem do grego, mais móvel, que é do latim. Burocracia. Buro veio do francês e cracia vem do grego. Então, são palavras que são formadas por idiomas diferentes que nós utilizamos na nossa língua portuguesa. Onomatopeia. Outro processo de formação de palavras, além de ser uma figura de linguagem também, tá? Então, ela consiste em criar palavras através da tentativa de imitar sons. Tá? Esses sons podem ser sons da natureza ou vozes. Por exemplo, fonfon, cocoricó, tic-tac, bum,
é uma criação de palavras e é um som também. Então, por isso que ele é um processo de formação de palavras e é uma figura de linguagem também. Bom, a retomada até aqui, tá? Que nós iremos fazer. A partir de agora, nós iremos fazer a correção das atividades propostas no livro didático de vocês, que eu já encaminhei, página 311, 312 e 313. Então, essas atividades vocês já devem ter em mãos, já devem ter copiado, tá? Porque já foi encaminhado para vocês. Então, eu vou fazer a correção comentada através do vídeo. Eu não irei mandar a lista de correção para vocês escrita. Vocês terão que fazer através do vídeo,